Muito bem, pessoal, saudações. Isso aqui é uma aula de apoio pedagógico para a prova de recuperação de biologia do segundo trimestre, que foi o trimestre que nós vimos os animais. Detalhe, tá? Essa aula, perdão, ela vai servir tanto para quem é do Camil quanto para quem é do K-Uni. No final, eu vou abordar a matéria que é exclusiva só do K1, tá? Mas eu deixo, obviamente, avisado. Pois bem, então nesse trimestre, segundo, o que nós ficamos vendo aí, durante esse tempo todo, foi o reino dos animais. Os vários filos de animais e um monte de características que iam aparecendo entre eles. A gente nem viu todos os filos, por exemplo, esse aqui, rotíferos, tardígrados e tal, nem vimos. E aqui para a recuperação também não vamos ver todos, tá? Então vamos focar bem no que vai cair. Então, assim, o primeiro filo de animais que nós vimos é o filo dos animais mais simples, que são os poríferos, as esponjas. Esse nome porífero quer dizer que eles são portadores de poros, tem porinhos aqui, tá? Então, esses são os animais mais simples, eles não têm tecidos e não têm simetria, tá? São animais que são aquáticos, todos eles, a maioria marinhos, e eles vivem fixos, são sésseis, e ficam filtrando a água do mar, capturando partículas de alimento. Por que eles conseguem filtrar? Né? Fazer a água do mar passar por eles e filtrar e pegar alimento? Porque eles têm uma célula que chama de coanócitos, que é uma célula que tem um flagelo. Esse flagelo fica se movendo, fica batendo, e com isso se gera esse fluxo de água para dentro da esponja. Tá? Junto com o fluxo de água vem partículas de alimento o coanócito pega e começa a digerir. Então a digestão ela é intracelular, ela começa nos coanócitos e aí depois parte dos nutrientes são transferidos, parte, né, do material digerido é transferido para o amebócito, que é uma célula multifuncional. Aí o amebócito termina a digestão intracelular e distribui os nutrientes para as células. Bom, ainda, o corpo dessas esponjas às vezes tem uns formatos bem bonitinhos, parecem uns jarrinhos bem bonitinhos. Aquilo tudo é sustentado por espículas. Essas espículas elas podem ser calcárias ou silicosas e também pode ter fibras de espongina. São as proteínas da classe do colágeno. Pois bem, depois nós vimos o filo dos quinidários, que no tocante à complexidade dá um salto muito grande em relação aos poríferos. Por quê? Todos eles também são aquáticos, eles têm um ciclo de vida com alternância de gerações, mas aí o que se alterna é o seguinte, é um indivíduo que é fixo, que é o pólipo, e um indivíduo que é móvel, que é a medusa. Normalmente o pólipo tem reprodução assexuada e a medusa reprodução sexuada. Bom, os quinidários, ao contrário dos poríferos, eles já apresentam tecidos. Eles têm dois tecidos embrionários, dois folhetos germinativos, que são a endoderme e a ectoderme. Tá? Ectoderme, endoderme e endoderme. Então, se tem tecido, já dá até para ter sistema de órgãos. Tá? Inclusive, eles têm mesmo. Tem um aparelho digestório rudimentar, primitivo, tá certo? Que é basicamente uma cavidade gastrovascular aqui dentro, é esse celêntero aqui, tá? Uma abertura que comunica ela com o meio externo, tá? Que é uma boca que funciona como boca e ânus. Então só tem uma abertura esse sistema digestório aí primitivo deles. Outro tipo de sistema que eles têm é um sistema nervoso, que é o sistema nervoso difuso. Difuso por quê? Porque é uma rede nervosa, uma rede de neurônios, mas não tem centralidade em canto nenhum. Então reage só a estímulos bem simples, tá? Aqui na figura está desenhado de roxo os neurônios. Bom, o porífero tinha como célula principal de destaque o coanócito. Já o quinidário é o quinidócito. O quinidócito, está aqui na figura, é uma célula que ela tem, né, um filamento enrolado numa cápsula, que é o nematocisto da cápsula, tá? Mas tem esse filamento lá dentro enroladinho e ela consegue disparar esse filamento quando algo toca em um gatilho, que é o quinidocílio, isso aqui, tá? Quinidocílio e aqui o filamento. Isso é um filamento urticante, tá? Que ela consegue disparar. Tocou lá no quinidocílio, dispara esse filamento urticante aí. Então isso aí ela usa, né, o quinidário, a medusa, a água-viva, enfim, dependendo do pólipo, uma amêmona, por exemplo, usa para capturar presas ou para se defender. Bom, os quinidários já apresentam simetria também, ao contrário dos poríferos. O que é isso?
Simetria é o seguinte, é você conseguir pegar o corpo do animal e dividir em duas metades iguais, cortando ele num plano de simetria. Então, por exemplo, você pega aqui o besourinho, se você cortar ele nesse plano, você gera duas metades iguais, uma direita e uma esquerda. Agora, se você cortar ele nesse plano, por exemplo, você não gera duas metades iguais. Uma metade está com a cabeça, outra metade está com o resto ali do abdômen. Certo? Então, essa daqui é chamada de simetria bilateral. Já os quinidários, o adulto deles tem a chamada simetria radial, que é o seguinte, você pode cortar o corpo dele em vários planos diferentes e dividir em duas metades iguais. Geralmente são 5 planos de simetria. E a esponja não tem simetria, como a gente viu. Mas o detalhe é que as larvas, tá? Tanto de porífero quanto de quinidário, tem simetria bilateral. O adulto do quinidário é que tem a simetria radial. Tá? Bom, dando mais um salto enorme assim, em termos de complexidade, a gente chega nos vermes. O primeiro grupo de vermes que nós vimos são os platiomídeos, os vermes fita, verme achatado. Imagina um canudo espremido. Tá? Então, esses aqui são os vermes que têm o corpo achatado dorso-ventralmente. Eles são triblásticos, ou seja, tem 3 tecidos embrionários. Tem o ectoderma, o endoderma e agora aparece um mesoderma entre ambos. Tá? Eles não possuem... Agora, animais que têm mesoderma, muitos têm um buraco lá no meio do mesoderma que é chamado celoma. O platiomito não tem celoma ainda. Outra coisa é que o tubo digestório é incompleto. Então, assim, de maneira similar ao que era dos quinidários, ele tem uma cavidade onde ocorre a digestão. Vou desenhar isso aqui, tá? Tipo isso aqui. E tem um buraco só que comunica essa cavidade com o meio externo. Então, a boca e ânus ao mesmo tempo. Então, esse é o tubo digestório completo. Entra alimento e sai as fezes pelo mesmo lugar. Tá? Bom, no que diz respeito ao sistema nervoso, a partir dos platiomitos, o sistema nervoso já fica bem mais complexo, porque agora ele tem pontos de centralidade, digamos assim, que são os gânglios. Tá? Então, esses gânglios aí são conjuntos de corpos celulares de neurônios que formam as unidades que conseguem processar informações de maior complexidade. Tá? Então, o animal consegue exibir comportamentos mais complexos também. Bom, além disso, ele tem um sistema reprodutor, tem um sistema excretor. Muitas vezes nesse sistema excretor dos platiomitos se cobra essas células flama que tem, que são as células com os flagelinhos que ficam batendo assim, o pessoal imagina como se fosse uma fogueirinha. Então, assim, são animais que têm muita coisa a mais em relação aos quinidários. No que diz respeito às doenças, a gente só vai ver a esquistossomose. Tá? Então, rapidamente, em resumo, claro, né? O causador, aqui no Brasil, mais comum, é o esquistossoma mansoni, esse aqui, ó, que é dioico, tem um macho e fêmea, a fêmea fica alojada numa cavidade lá do macho. Esses parasitas eles são heteroxenos, ou seja, tem 2 hospedeiros. O humano é o definitivo, porque no humano é onde ocorre a reprodução sexuada. E caramujos desse gênero aqui, Bionfalaria, são os intermediários, porque neles não ocorre reprodução sexuada, só assexuada. Tá? Sobre a transmissão, como é que se pega essa doença? Em águas, lagoa, lago e tal, se a pessoa entrar lá e tiver essa larva aqui do esquistossoma, a larva cercária, a larva fura pela pele e deixa até umas feridinhas lá, tá? Que é um dos sintomas. Então, as larvas penetram ativamente pela pele nesses ambientes aquáticos aí contaminados. E são contaminados como? Por fezes humanas. A pessoa defeca lá, as fezes acabam caindo na água, ou os ovos que vão nas fezes acabam caindo na água, tá aqui o ovo. Então, do ovo eclode uma larva chamada miracídio. Esse miracídio ele nada para lá e para cá. Se ele achar um caramujo, ele entra dentro do caramujo, lá ele se desenvolve, se reproduz assexuadamente, e aí o que sai do caramujo é a larva cercária. Então, tem 2 estágios larvais de interesse aí, o miracídio e a cercária, tá? Simplificando. Bom, sobre os sintomas da doença, são várias coisas, tá? Esses vermes, eles infectam. Aqui está escrito veias do fígado. Pode interpretar assim mesmo, tá? Infectam as veias do fígado. Então, assim, causa mal-estar, pode causar diarreia. O outro nome da doença é barriga d'água, porque causa um inchaço do abdômen. Então, esse talvez seja um dos sintomas principais. E no tocante à prevenção, é feita, né, a profilaxia, é feita com medidas de saneamento e higiene. Tá? Dar destino adequado para as fezes, essas coisas aí. Pois bem, nós vamos pular o filo dos nematóides, que é um filo em que os animais já apresentam tubo digestório completo, com boca e ânus, e um pseudoceloma. E aí nós vamos logo para os moluscos, tá? Moluscos, como o nome diz, são os animais que têm o corpo mole,
Normalmente tem uma concha calcária, nem todos têm, tá? Mas a maioria tem. Essa concha é produzida por uma camada de células que chama de manto, tá? Tipo o que fica aqui nas costas. Aqui é um desenho de um molusco idealizado. Então, a partir de agora, os animais têm um celoma, que é basicamente um buraco dentro do mesodermo, tá? Aqui de azul, tá? Aí nesse buraco esse buraco abriga alguns órgãos corporais. O corpo da maioria dos moluscos é organizado em cabeça, que é essa parte, um pé muscular, e o restante aqui, não vou riscar a figura não. Esse restante, esse meião aqui, que é a massa visceral, onde fica a maioria dos órgãos. Você vê que aqui ó, ele já tem boca e ânus, então já tem um tubo digestório completo, com boca e ânus, fluxo unidirecional. Não precisa ficar entrando comida e saindo fezes pelo mesmo buraco. Isso aí aumenta a eficiência da digestão e da absorção dos nutrientes. Bom, sobre o sistema circulatório, a maioria dos moluscos tem sistema circulatório do tipo aberto. Os cefalópodes têm tipo fechado. Daqui a pouco eu volto para falar sobre esses conceitos, tá? Mas de maneira geral, o aberto é o seguinte, tem um fluido chamado hemolinfa que circula em vasos, mas esses vasos eles não são contínuos. Esses vasos eles desembocam em umas cavidades que a gente chama de hemocela. Aí dessas hemocelas aí, ó, cai aqui o sangue na hemocela. Dessas hemocelas, os nutrientes se difundem para os tecidos e aí o fluido hemolinfa é recolhido de novo, tá? E vai passar pelo coração. Então, o fluido, no caso hemolinfa, circula lentamente em baixa pressão. Sobre respiração, a maioria deles tem respiração branquial e os moluscos eles têm essa rádula aqui, ó, que é tipo uma língua lixa com os dentinhos quitinosos. Isso é para raspar superfícies alimentares. Sobre os anelídeos, como o nome indica, são os animais que têm o corpo como se fosse formado por vários anéis. Dá para você ver aqui direitinho na minhoca. Nós vamos usar a minhoca como exemplo de anelídeo, mas as minhocas não são tipo assim, o representante principal, não. O representante principal são os poliquetos. Só que a gente não conhece muito esses animais, a gente não vê muito eles não, porque são marinhos. Né? A gente vê mais, o que a gente se identifica mais são com as minhocas. Então, enfim, são animais que têm o corpo vermiforme, tipo alongado e mole. Eles apresentam essa característica aqui, que não tinha antes, que é a metameria. Metameria é ter o corpo segmentado. Cada segmento é um anelzinho desse aí. Tá? E em cada anel se repetem algumas estruturas corporais, tipo o sistema excretor, por exemplo, metanefrítico. Tá? Os anelídeos, em relação aos moluscos, eles têm circulação fechada. Lembrando que os cefalópodes, né, que é polvo, lula, sépia e tal, tem circulação fechada também. Nesse caso, o que acontece? Tem um fluido chamado sangue, e esse sangue ele só circula dentro dos vasos sanguíneos. Os vasos não são interrompidos. Tá? Os nutrientes se difundem para as células dos tecidos diretamente a partir dos vasos sanguíneos. Tá? Então o sangue circula inclusive uma pressão mais alta e mais rapidamente. É bom saber também sobre os anelídeos, tá? Que as minhocas, no caso, elas ficam cavando buracos lá no solo, né? Então promovem a aeração e a adubação do solo. Então, por aqueles buracos lá entra oxigênio e entra água da chuva mais fácil, tá certo? E como eles vão comendo detritos lá no solo e vão defecando lá, as fezes delas formam o humus, que fertiliza o solo também. Bom, próximo filo dos artrópodes, né? Os que têm pés articulados. Esse aqui é o filo mais numeroso e mais diversificado dos animais. A maioria dos animais são artrópodes, então. Qual a característica deles? Eles têm um exoesqueleto de quitina e apêndices articulares, que são vários, antena, perna, peças bucais e tudo mais. Tá? Então tá aqui a armadurinha do bicho. Então aqui eu botei 3 exemplos. Tá? A classe dos crustáceos, vou chamar de classe, tá? A classe dos aracnídeos e a classe dos insetos. Você tem que decorar que crustáceo, deixa eu passar aqui para a próxima figura, depois eu volto nessa daqui. O corpo dos artrópodes, essas coisas aqui sobre o corpo dos artrópodes, tá? Ele é segmentado. Você vê tipo aqui, ó, na lagosta, um monte de segmentos aqui. Só que esses segmentos eles são fundidos em unidades que a gente chama de tagmas. Aí os tagmas são a cabeça, tórax, cefalotórax e abdômen. Mas nem todos têm todos, tá? O inseto, ele tem cabeça, tórax e abdômen. Deixa eu voltar aqui para essa figura. Ó, aqui da cabeça, o tórax de onde partem as pernas e o abdômen. Os aracnídeos ou quericerados, eles têm um cefalotórax e um abdômen. E os crustáceos também, um cefalotórax e um abdômen. No caso, o abdômen aqui do siri, ele está dobrado aqui para baixo do cefalotórax. Aquele negócio que ele tem dobrado na barriga, tipo assim.
negócio assim. Tá? Então tem que decorar isso aqui, tá, gente? Não adianta. Miriápodes, de maneira geral, tipo a lacraia, a gente costuma dizer que tem cabeça e tórax, e abdômen não. Apesar de que aqui na figura ele classifica o último pedaço aqui como um abdômen, mas normalmente só se fala em cabeça e tórax. Quanto aos apêndices, você também tem que decorar que inseto tem, vamos olhar aqui na figura, 3 pares de pernas, né? 6 pernas, ó, um par, outro par e outro par. Duas antenas, ou seja, um par de antenas, aqui tem uma, meu Deus do céu, e aqui tem a outra. E os insetos são os únicos que podem ter asas, podem ter um par de asas ou 2 pares de asas, no caso aqui está dobradinho. Os aracnídeos, eles têm 4 pares de pernas, tá? São 8 pernas ao todo, ó. Um par, 2, 3 e 4. Ixi, e esse negocinho aqui? Isso aqui é o que chama de pedipalpo. É como se fossem umas mãozinhas. Imagina se você tivesse 8 pernas e as suas 2 mãos mesmo, tá? Então, isso aqui são 2 mãozinhas. Tem os outros apêndices aqui que chamam de quelíceres. Enfim, então são 8 pernas ou 4 pares de pernas. Não tem antenas. E também não tem asa, porque só quem tem asa é inseto. Já para os crustáceos, normalmente são 1, 2, 3, 4, 5 pares de pernas no cefalotórax, tá? Esse daqui é o quelípede, conta como perna também. Aí aqui na boca eles têm umas pecinhas também articuladas. É o que tem mais antena. São 2 pares de antenas ou 4 ao todo. Você vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Os crustáceos têm ramificação e apêndice pra caramba, são os que mais tem, inclusive. Certo? Então, tá aqui o resumo. Miriápodes, eles têm características que são bem parecidas com os dos insetos. Então, assim como os insetos, eles têm 2 antenas e, como o nome indica, muitas pernas. Aí a gente divide os miriápodes em diplópodes, que são as lacraias, e os quilópodes. Aliás, perdão, diplópodes, que são os piolhos de cobra, e quilópodes, que são as lacraias. Os diplópodes têm 2 pares de pernas por segmento, e os quilópodes têm um par de pernas por segmento. Tá aqui, tá? Um segmento, um par de pernas. Beleza. Por último, de artrópodes, tem que saber que o crescimento deles é descontínuo e ele se dá através de mudas ou equidídeos. Aqui na figura você está vendo, ó, a cigarra que saiu lá do solo está saindo do exoesqueleto antigo dela. Tá? Aí, ué, mas cigarra não é verdinha assim não. Não é mesmo. Tá? Ela está verdinha porque ela acabou de sair. No caso aqui, o negócio é o seguinte. Como é que o animal cresce? Ele sai do esqueleto, aí ele começa a crescer enquanto ele produz um novo. Enquanto esse novo exoesqueleto não enrijece, ele vai crescendo. Aí, quando o esqueleto enrijece, ele para de crescer por um tempo. Então, é por isso que o crescimento dos artrópodes, como mostra esse gráfico do lado aqui, ele é descontínuo. Ó, o bicho passa pela muda, o equidíase e vai crescendo. Meu Deus, essa caneta é irritante. Vai crescendo. Aí o esqueleto enrijece, ele para de crescer. Aí ele muda de novo, o equidíase. Aí vai crescendo enquanto o esqueleto não enrijece. E assim por diante. Tá? Então, é o crescimento descontínuo através de mudas ou equidízias. Bom, agora nós vamos ver os craniados. Não cai agnatos, que são os craniados sem mandíbula, mas eu botei aqui só para fazer comparação com os que vão cair mesmo, que é a parte dos peixes, tá? Agnatos são basicamente peixes, bruxos e lampreia, tem essa boca sem mandíbula aqui, uma boca circular, digamos assim. Bom, então os peixes são os primeiros que têm mandíbulas. O nome mais correto é craniado, tá, gente? Porque o que acontece? Todos têm crânio, mas esses aqui, ó, os peixes bruxa, eles não têm vértebras. Mas a gente costuma chamar mais de vertebrado, né? É até mais fácil de falar. Então, enfim, vou chamar de vertebrado, é mais fácil. Então, os primeiros vertebrados com mandíbula são os peixes. A mandíbula é essa peça articulada que permite ao animal morder. Ele consegue se defender e predar com mais facilidade. Então, os peixes são 2 grupos, os cartilaginosos e os ossos. Cartilaginosos mais primitivos, tá? Tem esqueleto cartilaginoso, os agnatos, as lampreias lá também, tá? Escama placoide, que é aquela que tem estrutura de dentinhos, tá? A boca é ventral, não sei se você está vendo ali na figura, a boca fica apontada para baixo, ela não fica apontada para frente, não. A cauda é heterocerca, ali na figura ele tá nadando, tá virado. Mas significa que ela é assim, ó, ela é assimétrica. Tipo, tem uma aba de cima maior e a aba de baixo menor. Normalmente assim, mas nem sempre. Eles têm estruturas para detectar campos elétricos, que são emitidos por outros animais, né, para predar. É um polo de Lorenzini, fica aqui no focinho, concentrado normalmente. Controlam a flutuabilidade na água, armazenando óleo no fígado.
tem um fígado enorme, aí armazena óleo para ficar um pouco menos denso, e facilitar essa flutuabilidade. Mas ele sempre tem que estar nadando, porque senão ele afunda. Controlam a osmolaridade, a concentração de solutos no sangue, acumulando ureia nos fluidos corporais. E todos os peixes cartilaginosos, ósseos, e até se você fosse considerar como peixes, os agnatos, eles detectam vibrações na água por meio de uma estrutura que chama de linha lateral. Você consegue ver nos peixes assim uma linha que detecta vibração na água. E aí o peixe consegue saber se tem um predador vindo atrás dele ou algo assim. Os ossos agora são os que têm o esqueleto justamente ósseo. Ao contrário dos cartilaginosos que têm escama placoide, eles têm escamas dérmicas. Aquela que você vê essa estrutura aqui mesmo, tá? Tipo folhinhas. A boca é frontal, tá vendo? A boca do bicho fica de frente. Ela não fica aqui embaixo, ó. Não é uma boca aqui embaixo, é uma boca voltada para frente. A cauda é homocerca. Você vê que ó, a parte de cima, a aba de cima, é basicamente do mesmo tamanho da aba de baixo, normalmente, tá? Eles controlam a flutuabilidade com o uso de um balão que eles têm, que é a bexiga natatória. Essa bexiga natatória, é o que se acredita que deu origem aos pulmões posteriormente, tá? Então acumula gás lá na bexiga natatória, aí ele consegue flutuar com mais facilidade. Vai gastar menos energia subindo na coluna de água. Ao contrário lá dos cartilaginosos que tem que ficar nadando o tempo inteiro. E as brancas são cobertas por uma placa óssea que chama de opérculo. Cadê o opérculo? Não está escrito opérculo aqui, mas é isso aqui. Esse opérculo, inclusive, ele pode ficar abrindo e fechando para ajudar a bombear a água. A água entrar na boca, passar pelas brancas e sair pelo opérculo. Então o bicho não precisa ficar nadando 100% do tempo para poder ficar a água entrando pela boca e saindo por aqui, por essas fendas branquiais. Tá? Sobre a circulação dos peixes, o coração dos peixes ele tem duas câmaras só, um átrio e um ventrículo. Então a circulação é fechada, a gente já viu a definição. Né? O fluido, que é o sangue, só circula no interior de vasos sanguíneos. É simples. Quem não tem pulmão vai ter circulação simples, tá? O sangue só passa uma vez pelo coração, pelo ciclo. Porque só tem um ciclo mesmo. Coração, o corpo e o coração. Só ver o sentido da seta aqui, tá? Começa o coração, passa pelas brancas, corpo, tudo mais, e volta o coração. Então essa é a simples. Quem tem pulmão vai ter circulação dupla. E completa, porque não tem mistura de sangue rico em oxigênio, que é, entre aspas, o arterial, com sangue pobre em oxigênio e rico em CO2, que é, entre aspas, o venoso. Não é muito bom a gente ficar usando esses termos, não, tá? Por isso que eu botei entre aspas aí. Então, como é que é a circulação dos peixes? Ó, o sangue chega no coração, pintaram aqui de azul para ficar mais fácil, tá? Para dar mais um contraste aqui na figura. Rico em CO2 e pobre em oxigênio, porque oxigenou as células do corpo. Aí, beleza. Chega aqui, vai para o ventrículo, para um átrio. Aliás, perdão, para um átrio, o sangue chega no coração pelo átrio, tá? Então chega no átrio, o átrio contrai, manda o sangue para o ventrículo contrai, vai mandar o sangue lá para as brânquias. Aí lá o sangue vai liberar o CO2 e captar o oxigênio. Aí o oxigênio vai sendo transferido, transportado para as células do corpo todo. E as células do corpo vão captando o CO2 da respiração. Aí ele volta para o coração e o ciclo, melhor dizendo, fica se repetindo. Bom, sobre os anfíbios agora. O anfíbio, ele é um animal, como o nome diz, que tem vida dupla. É o seguinte, a larva normalmente, nem sempre, mas normalmente a larva é o girino. Tá? Uma larva aquática que, assim, para todos os efeitos, é como se fosse um peixinho ósseo. Ele tem ó, opérculo, tem brânquias, tem linha lateral, tem um monte de características de peixes ósseos. Tá? Só que aí, você sabe que esse girino lá na água, ele vai se desenvolvendo, ó, vai gerando os membros e tal. Aqui, ó, primeiro os membros posteriores, depois os anteriores. E aí ele vai se tornando um animal, digamos assim, semi-terrestre. Consegue viver no ambiente terrestre, mas ainda depende muito da água. Por dois motivos principais. Porque anfíbio tem pulmão, mas ele também tem respiração cutânea, que é a respiração que se dá diretamente através da superfície do corpo. Tá? O oxigênio entra direto aqui pela pele e o CO2 sai também. Mas para isso, essa pele tem que ser mantida úmida. Tá? Então, até tem anfíbios, sapos, que aguentam um pouquinho mais de secura, mas nem tanto. Tá? Então, ele ainda fica muito dependente do ambiente aquoso para a sobrevivência dele. Outra coisa é que, normalmente, o anfíbio ele precisa da água para se reproduzir, que ele bota os ovos na água. Tá? A maioria faz isso.
Então, enfim, eles têm respiração pulmonar e cutânea, como eu estou falando aqui. E no tocante à circulação, o coração tem 3 cavidades. Então, são 2 átrios. Esse átrio aqui é o direito. Esse outro átrio aqui é o esquerdo. Tá? E um ventrículo só. Então, no caso aqui, a circulação deles é dupla, porque tem pulmão. Então, são 2 circuitos. Coração, pulmão, coração. E coração, corpo, coração. E é incompleta, porque como só tem um ventrículo, o sangue que chega oxigenado se mistura com o sangue que está pouco oxigenado. Tá? Então, assim, basicamente, como é que funciona a circulação dos anfíbios? Ele pega o oxigênio também pela pele, tá? Mas para simplificar, a gente está botando só o pulmão aqui. Faz conta que aqui é o pulmão. Então, no pulmão, o sangue é oxigenado e ele libera CO2 para o meio. Aí, esse sangue que é oxigenado, ele volta para o coração pelo átrio esquerdo. Quando os átrios se contraem, o sangue oxigenado é bombeado lá para o ventrículo. Ok. Só que junto com esse sangue oxigenado também vem esse sangue que vem do corpo. No corpo, esse sangue deixa o oxigênio e capta o CO2, que é o corpo, digamos assim. Então, esse sangue que chega pelo átrio direito, ele é o pouco oxigenado. Aí, quando os átomos contraem, manda esse sangue oxigenado com pouco oxigenado para o ventrículo, mistura, tá? Por isso que é incompleto. Aí, quando o ventrículo contrai, manda o sangue tanto para o pulmão, para ser oxigenado, quanto parte para o resto do corpo para levar oxigênio. Tá? Então, é assim que funciona. Beleza, agora nós vamos para os répteis. Os répteis, gente, o que você vai imaginar sobre os répteis é o seguinte: é um anfíbio casca-grossa. É um anfíbio que desenvolveu um monte de adaptações para conquistar o ambiente terrestre. Tem réptil que vive no deserto. Até tem anfíbio que também vive, tá? Mas é super raro, é aquela vida super sem graça. E só está ativo num período de chuva muito curto durante o ano. Então, o réptil, o negócio deles é esse. Eles têm um monte de adaptações que permitem a vida no ambiente terrestre. A principal é esse aqui, é o ovo amniótico. Tá? Porque olha só, o anfíbio precisa botar o ovo dele lá na lagoa. O réptil bota a lagoa dentro do ovo. Tá? Então, o ovo amniótico ele tem várias membranas ou anexos embrionários que ajudam o desenvolvimento do embrião. Tem o córeo, que é o que cobre o embrião todo, participa das trocas gasosas. O âmnio, que é o que dá o nome aqui, tá? É esse aqui, ó, que cobre diretamente o embrião. É a lagoa, onde ele está dentro. Então, isso aqui é tipo uma bolsa d'água. O embrião fica lá dentro, ele é protegido contra a dessecação e contra choques mecânicos. Aí tem também um saco vitelínico, esse aqui, que armazena o vitelo, e um alantoide, que é o banheiro, armazena os excretas nitrogenados. No caso, inclusive, é o ácido úrico para os répteis. Bom, então é isso. O que os répteis têm são adaptações para a vida no ambiente terrestre. Além do ovo amniótico, eles têm uma pele bem grossa, muito mais grossa que a dos anfíbios e queratinizada. Queratina é uma proteína que evita a perda de água. Tá? Os ossos e a musculatura são muito mais robustos do que os dos anfíbios, apesar de que você vê sapo pulando, mas tem alguns répteis que correm até bem rápido, né? Então, a musculatura deles é bem mais eficiente. Por exemplo, o crocodilo, os répteis, né? Eles normalmente têm caixa torácica fechada. O anfíbio não tem. Então, é tipo assim, o anfíbio não consegue fazer flexão de braço. O réptil já consegue, tá? Resumindo aqui a coisa. E os pulmões dos répteis também são bem mais eficientes que os dos anfíbios. Os anfíbios não precisam do super pulmão porque eles também respiram pela pele, né? Tem respiração cutânea. Mas o réptil não faz respiração cutânea porque a pele é grossa. Então, eles têm pulmões mais eficientes e com mecanismo de ventilação baseado em pressão negativa, que nem o nosso. Esse negócio do diafragma contrair, aumentar o volume da caixa torácica. Apesar de que o réptil não tem diafragma, tá? Tem outros músculos que se contraem. Beleza. Pessoal, muita atenção. Esse conteúdo que eu vi agora é do Camil e Kauni. Tá? Então, para vocês que são Camil e Kauni, cai tudo isso que a gente viu até agora. Mas para quem é Kauni, que tem um itinerário formativo diferente, aí o que eu vou falar agora é só para o pessoal que é de turma do Kauni. Se você é do Camil, você nem precisa terminar de ver a aula se não quiser. Se você quiser ver para aprender essas outras coisas também, beleza. Mas não vai cair na sua prova, tá? Então, o conteúdo que nós vamos ver agora cai somente nas provas de quem é do Kauni, ok? Vamos lá. Então, branqueamento de corais. Coral é quinidário, que tem só fase de pólipo, a fase fixa.
Muitas espécies conseguem viver de maneira simbiótica, né, em associação, com algas que são dinoflageladas, aquelas que produzem toxinas, e essas algas dinoflageladas são as zooxantelas. O que é esse tipo de associação? A alga fornece para o coral produtos da fotossíntese, que são açúcares, aminoácidos, lipídios, né? Açúcares aqui glicose, basicamente, né? Enquanto o coral, ele transfere para a alga aquilo que para ele é excreto, não serve para nada, mas para a alga serve. CO2 para fotossíntese, nitratos e fosfatos também, para fazer justamente essa substância aqui, que serve para a alga e que ela transfere também para o coral. Tá? Então, é uma associação simbiótica porque ambos se beneficiam muito dela. Bom, essa relação aí, ela permite que o coral prospere em águas tropicais que não tem tanto nutriente. Só que ela é muito sensível às alterações ambientais. Então, o que acontece? Tem esse fenômeno acontecendo aí, que é o branqueamento do coral. O coral tem um esqueleto calcário, é o giz, tá, gente? Imagina o giz branco aqui, quase. E sim, o giz é branco mesmo. Né? Por causa do carbonato de cálcio, a cor dele é essa. Então, assim, a cor do coral, quem dá é a alga que está lá dentro das células dele. Perdeu as algas, o bicho fica branco. Então, o que a gente sabe é que tem alguns tipos de estresse ambiental que faz com que os corais expulsem as algas. Então, ele fica branco. O coral que expulsa a alga, ele não fica só branco, ele fica mais vulnerável às doenças. Por quê? Porque a alga estava transferindo para ele um monte de coisas boas. Tá? Bom, dá até para recolonizar com algas e tudo mais. Mas, enfim, a principal causa desse branqueamento é o aumento da temperatura das águas dos oceanos. Né? As mudanças climáticas têm causado aquecimento aí, então esse aumento da temperatura, o que se acredita é que faz com que as algas produzam substâncias tóxicas, aí o coral vai e expulsa ela. Só que aí expulsa fica mais vulnerável, né? Então, assim, fica mais vulnerável, por exemplo, à acidificação dos oceanos, que prejudica a formação do esqueleto calcário, poluentes químicos são lançados lá e patógenos, nas águas, né? E patógenos. Então, esse foi o branqueamento. A outra coisa do itinerário é aquele negócio de endotérmico e ectotérmico, mais endotérmicos e mais ectotérmicos. Então, o que acontece? O animal ele tem que manter a temperatura do corpo dele em valores que sejam próximos ao ótimo para a atividade das enzimas. Tá? Então, para isso, desenvolveram um monte de estratégias para tentar manter nesse ótimo. Porque se fica muito frio, as reações metabólicas ficam mais lentas. Se ficar muito quente, as enzimas começam a desnaturar, então desacelera o metabolismo também. Então, tem dois tipos básicos, tá, de regulação da temperatura. A ectotermia, que é dos animais ectotérmicos, e a endotermia, que é dos endotérmicos. Então, o ecto é o fora, né? Fora, externo. São aqueles que dependem de fontes externas para regular a temperatura corporal. Normalmente, o que é essa fonte externa aí? Ó? Como é que ele faz para se esquentar? Pega o calor do sol. Tá? Então, essa energia térmica que esses animais liberam no metabolismo deles é dissipado, não é armazenado. Aí ele tem que adquirir energia de outras fontes, que o normal é esse, banho de sol. Até tem também o animal que consegue repousar em pedra que foi esquentada antes e tudo. Mas, sim, o normal é tomar banho de sol, certo? Bom, então, para o animal que é ectotérmico, de maneira geral, a temperatura corporal dele varia de acordo com a temperatura do ambiente. Acho que eu botei uma figura aqui. Botei. Então, por exemplo, está frio o tempo, ele também está frio. Se o tempo está quente, mais quente, ele também está quente. Tá? Então, a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. No caso, para o ectotérmico. Para o endotérmico, não. A temperatura fica constante. Bom, então, eles são dependentes de fontes de calor externas. Aí, por conta disso, em regiões mais frias, a sobrevivência desses animais é mais limitada. Você não tem uma diversidade tão grande de anfíbios, répteis e tal, em áreas muito frias, tá? Subtropicais e tal, temperadas, como você tem em áreas tropicais. Mas a maioria dos animais é ectotérmica. Por quê? Porque a vantagem desse modo aí de regulação térmica é que demanda pouca energia. O bicho não precisa ficar comendo tanto, já que não tem que ficar gerando calor interno. Ele pega o calor do sol. Tá? Então, lagartos, né, os répteis, anfíbios, os peixes, praticamente tudo é ectotérmico. Tá? Agora, quem é endotérmico, basicamente são as aves e os mamíferos, tá certo? Para simplificar logo. Então, o endotérmico, ele não precisa ficar pegando banho de sol para se esquentar, não necessariamente, porque ele consegue produzir calor internamente através do metabolismo. As reações metabólicas deles geram calor
Só que ao contrário dos ectotérmicos, esse calor não é dissipado, ele é mantido. Então, assim, a vantagem é que o animal tem uma independência maior do ambiente, tá? Então pode ser mais ativo em climas mais frios. Dificilmente você vê esses animais ectotérmicos em regiões polares, né? Muito difícil. Mas demanda muito gasto energético. O animal tem que se alimentar muito para poder manter aí como se fosse esse motor dentro dele gerando calor, tá certo? Bom, acho que por último agora, tem vários répteis, aí já é outro assunto, tá? Do itinerário, cuja determinação do sexo depende da temperatura. Tem muito réptil que nem tem cromossomo sexual. Então, assim, o que nós vimos? Que tem o tipo 1A, tipo 1B e tipo 2, no que diz respeito à determinação do sexo dependente da temperatura. Então, o que esses gráficos mostram? O tipo 1A, que é o das tartarugas, se as temperaturas estão mais frias, a proporção de machos é maior. Tá? Então, mais frio, mais macho nascendo, menos fêmea nascendo. Se esquentar, a proporção de machos é baixa, mas a proporção de fêmeas é alta. Então, vamos botar aqui, muita fêmea. E aqui, muito macho. O tipo 1B é o contrário, dos tuataras. Se tiver calor, tem muito macho. Tá vendo aqui no gráfico? Proporção de machos no eixo Y. Mas se tiver mais frio, aí é muita fêmea e pouco macho, né? Já esse aqui, o tipo 2, dos crocodilianos, ele é o seguinte, é muito macho em temperaturas intermediárias, então temperaturas intermediárias geram mais machos, enquanto as temperaturas mais frias, nos extremos, tá? Ou mais quentes, geram muitas fêmeas. Então o que você tem que saber além disso? É que como tem havido essas mudanças climáticas, vamos supor, se o efeito é aumentar as temperaturas globais, o que vai acontecer com as populações de répteis? Olha só. Eita, fiz besteira aqui. Fiz besteira. Então, enfim, se a tendência é aumentar as temperaturas globais, então o que acontece, por exemplo, com répteis de determinação do tipo 2, são os crocodilianos? Aumenta a proporção de fêmeas. Com os tuataras, aumenta a proporção de machos. E com as tartarugas, aumenta a proporção de fêmeas. Tá? Então, isso, se você causa um desequilíbrio nas proporções de machos e fêmeas das espécies, isso aí dificulta a reprodução, diminui os números. Porque, tipo assim, é que nem eu botei aqui, né? A tartaruguinha está pensando, ela não consegue encontrar um marido, não consegue encontrar um macho para acasalar, certo? Então, isso aí causa desequilíbrios nesse sentido. Então é isso aí, pessoal. Essa é a preparação para a aula para a prova de recuperação. Tem também lista de exercício. E estudem. Não vou desejar boa sorte, não. Desejo que vocês consigam estudar direitinho e aprender os conteúdos. Aí você passa tranquilo esse ano, nos próximos e assim por diante. Tá? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe. Tchauzinho. Falou, valeu.